Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar sobre morfologia vegetal, mas já vou adiantando, não é qualquer coisa não, viu? Agora a gente vai falar sobre as folhas. Hoje eu vou mostrar para vocês as principais modificações das folhas, as principais adaptações das folhas, que assim, quando eles cobram isso de vocês, eles vão querer saber modificação e função. Modificação, função. Aí qual é a ideia? As principais modificações que eu preciso que vocês não esqueçam mais são as gavinhas, espinhos, brácteas, filôdios, catáfilos, cotilédones e folhas de plantas carnívoras. Aí qual é a ideia? Quando vocês são cobrados, por exemplo, de uma gavinha, vocês vão ter que lembrar que a gavinha é uma modificação de folha que vai estar relacionada com a sustentação da planta. Isso aqui vai aumentar a sustentação, da planta em um suporte. Então vocês vão ver que essas gavinhas, elas parecem umas molinhas que elas vão se enganchar num determinado suporte para ajudar a sustentação da planta. Aí você pode dizer assim, André, mas eu queria ver uma gavinha, tá? Bota a imagem de uma gavinha aí. Tá vendo? Essa estrutura aí, ela ajuda a sustentação de uma planta no suporte. Beleza? Tranquilo? Tira a gavinha. E um exemplo clássico de planta que tem gavinha é o maracujazeiro, que é exatamente a planta que vai produzir o maracujá, beleza? Se não for as gavinhas, eu vou ter os espinhos. Aí assim, o espinho, presta atenção, é uma folha modificada que vai estar com a função de proteção. Isso vai ter uma função de proteção. Vai proteger o corpo da planta. Agora deixa eu contar uma coisa. Em plantas de ambientes secos, como as cactáceas, os espinhos também vão ser considerados adaptações para que a danada da planta não perca água, principalmente na transpiração. Porque, vê, a planta já vive num ambiente que não tem muita água. Então, como ela já vive num ambiente que não tem muita água, a pouca água que ela consegue reter no seu corpo, ela não pode perder. Ou ela tem que perder uma mínima quantidade. E para você diminuir essa perda, a danada das folhas, se transformam em espinhos. Porque o danado do espinho, ele não transpira. Se não transpira, não perde água. Então, quando vocês pegarem essa ideia dos espinhos, beleza, o espinho, ele protege a planta. Isso é um fato. Mas tomem cuidado que em plantas de ambiente seco, isso também é uma adaptação para diminuir a perda de água, beleza? Eu queria ver a foto de um espinho, tá? Bota aí. Tá vendo aí essa plantinha com os espinhos? Aí os espinhos, beleza? Isso aí são os espinhos de uma planta. Tira essa foto. E um detalhe. Não confundir espinhos com acúlios, beleza? Lembrem que os acúlios que parecem espinhos são falsos espinhos. E os acúlios não são modificações de uma folha. Os acúlios que, por exemplo, aparecem na roseira são anexos da epiderme, tá? Cuidado com isso, beleza? Depois dos espinhos eu vou ter as brácteas. A gente vai dizer que as brácteas,
Isso aqui são folhas coloridas. Isso aqui são folhas coloridas que são usadas, que são usadas na atração de agentes polinizadores, São folhas coloridas que atraem agentes polinizadores. Agentes polinizadores. Ou seja, essas brácteas, elas parecem pétalas, mas não são pétalas, são folhas coloridas. Agora, são folhas que são modificadas para ter esse colorido, porque isso ajuda a atrair os agentes polinizadores, que vão auxiliar na reprodução desses vegetais. Um exemplo disso aqui, é a danada da planta primavera, tá? Aí você pode dizer assim, eu queria ver a foto de uma bráctea, tá? Bota a foto aí de umas brácteas aí. Tá vendo essas brácteas? Vê como é que elas são bonitas. Vê como é que elas parecem pétalas, tá? E é esse colorido aí que ajuda a atrair os agentes polinizadores. Beleza? Tranquilo? Tira a bráctea. Depois das brácteas, eu vou ter os filódios. Os filódios, vocês vão dizer que isso aqui, são folhas, vê. Isso aqui são folhas reduzidas, com pecíolos alongados, ou melhor, alargados. Alargados. Então você vai ter, uma folha reduzida, mas o pecíolo, que é aquela haste de sustentação, ele vai ser largo. Você vai ter um pecíolo alargado. Sabe por quê? Porque como a folha é reduzida, quem vai fazer o papel fotossintético do limbo é esse pecíolo alargado. Isso aqui, é para ter uma função de fotossíntese. Isso aqui é para ter uma função de fotossíntese. Porque como o pecíolo ele é alargado, então ele vai parecer um limbo. Se parece um limbo, ele vai ter função fotossintética, de fazer fotossíntese. Sabe uma planta que tem isso? Algumas acácias vão ter esses, o que nós chamamos de filódios. Agora tu quer ver a foto, né? Tá, bota a foto aí de um filódio. Tá vendo isso aí, Veja, isso é uma adaptação da folha que a gente chama de filódios. Beleza? Tranquilo? Matou à vontade? Tira o filódio. Depois eu vou ter, presta atenção, os catáfilos. Quando a gente trabalha com os catáfilos, qual é a ideia? Vocês vão dizer que os catáfilos, são folhas pequenas, responsáveis pela proteção, responsáveis pela proteção das gemas, que a gente também conhece como gomos. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma área, ou melhor, eu tenho umas áreas, umas estruturazinhas na planta que nós chamamos de gemas, que nós chamamos de gomos, que são nessas áreas que você vai ter o nascimento de ramificações. Aí, o que é que acontece? O danado dos catáfilos são folhas reduzidas que recobrem essa gema. Que formam uma capa nessa gema, protegendo essa gema. E olhe, essa proteção, ela é feita principalmente quando o vegetal está num local que as condições não são favoráveis. Aí, os catáfilos vão e cobre a gema, porque precisa proteger aquilo, tá? Aí você pode dizer assim, dá um exemplo aí de catáfilos. Dou aquelas capinhas da cebola. Aquelas capinhas da cebola são exemplos de catáfilos. Mas deixa eu botar uma foto aí. Bota aí os catáfilos. Tá vendo isso aí? Isso aí é o que nós chamamos de catáfilos, beleza? Grava isso, tá? Grava essa funcionalidade, beleza? Tira os catáfilos. Depois eu vou ter os cotilédones. Aí assim, o que é um cotilédone, Andrei? Olha, os cotilédones são folhas embrionárias
embrionárias, ó, que ajudam na nutrição, da planta, principalmente nos primeiros dias de vida da planta. Primeiro que o seguinte, os cotilédones são estruturas da semente, tá? Os cotilédones são estruturas que ficam guardadas dentro da semente. Aí, quando a semente eclode, esses cotilédones, ó, geralmente eles vão como se fossem folhinhas assim, ó, ficam penduradas no caule. E nos primeiros dias de nascimento dessa planta, esses cotilédones ajudam a dar os nutrientes para essa planta, para que ela consiga se desenvolver, principalmente nos primeiros dias, quando ela acaba de nascer, tá? Isso é muito observado no feijão, porque o feijão é uma planta que a gente considera como dicotiledônea, porque ela vai ter 2 cotilédones. E se você lembra quando todo mundo faz isso na escola, né? Todo tio e tia lá no fundamental bota a gente para germinar um feijão, geralmente no algodão e tal, um algodão molhado. Aí quando o feijão ele abre, você pode ver que parece que o feijão abre, a plantinha sai, aí parece que a semente vira 2 partes, ficam penduradas assim no caule do feijão nos primeiros dias. Aquelas 2 partes que ficam penduradas são os cotilédones. E nos primeiros dias dessa nova plantinha de feijão, quando esse feijãozinho ele está crescendo, o cotilédone ele vai murchando, porque quando a planta vai crescendo, ela vai puxando o nutriente desses cotilédones. Aí, para quem não sabe, o cotilédone é uma folha modificada. Uma folha modificada que vai estar relacionada com a nutrição da planta, principalmente nos primeiros dias. Por isso que a gente diz que elas são folhas embrionárias, tá? E se você não lembra, ó, vê a foto aí, pronto, ó. Ó a foto aí dos cotilédonezinhos. Tá vendo? Que você, todo mundo... A gente pensa que é como se a semente tivesse pendurada, e não é. São 2 folhinhas, ó, que ficam penduradas, que vão dar os nutrientes para a danada da planta nos primeiros dias depois que ela nasce. Beleza? Tranquilo? Tira os cotilédones. Depois dos cotilédones, aí eu vou ter as folhas de plantas carnívoras, que muita gente esquece, mas as folhas das plantas carnívoras também são adaptações, tá? Isso aqui, ó, são adaptações, ó, para captura de presas. Para captura de presas. São folhas modificadas que vão estar relacionadas para capturar uma determinada presa. E um detalhe, tá? Lembrem que a planta é considerada carnívora, porque geralmente em ambiente natural, o ambiente natural de uma planta carnívora é pobre em nitrogênio. E a planta precisa de nitrogênio para produzir os seus aminoácidos, para sintetizar as suas proteínas. Aí sabe como é que a planta carnívora supre essa necessidade de nitrogênio? Ela captura pequenos insetos, dissolve esses pequenos insetos e tira o nitrogênio do corpo desses insetos. Que como o danado do solo não tem, tá? Aí ela vai tirar exatamente do corpo das presas. Não é porque planta carnívora é carnívora que não faz fotossíntese não, tá? Planta carnívora, ela é autótrofa como qualquer outra planta. Ela é planta produtora como qualquer outra planta. Ei, monstro, ela faz fotossíntese como qualquer outra planta. Agora, ela precisa capturar essas presas para suprir a necessidade de nitrogênio que o ambiente natural dela não tem. Porque lembrem que o nitrogêniozinho no corpo da planta ajuda a formar aminoácido. E aminoácido forma proteína, tá? Não esqueça disso. Um exemplo clássico disso aí é a danada da Dioneia. Bota a foto aí da Dioneia. Ó, tá vendo, ó? Você pode ver que a folhinha fica aberta assim que ela fecha, tá? Agora, pelo amor de Deus, ninguém vai cair dentro de uma folha dessa, ela não vai comer nenhum ser humano não, porque tem gente que pensa que ela come a gente, ela vai comer. Não, a Dioneia não vai comer a gente não, tá? Pelo amor de Deus. Mas você pode ver que essa coisa que fecha são 2 folhas modificadas, tá? Que estão associadas para captura de presas, beleza? Tira a foto aí, ó. Aí com isso, agora é a vez de vocês. Tira um print e coloca aí, copia no caderno de vocês. Duvido tu errar mais uma questão sobre adaptações ou modificações das folhas, beleza? E com isso, a gente fecha mais uma aula de botânica aqui no Cardume, tá? Agora sim, tu gostou? Foi massa? Te ajudou?
Então ajuda o YouTube aqui, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. E assim, quando você faz tudo isso, tu pode fazer a maior ajuda. Eu sei que tu tá num monte de grupos de amigos, família, do que seja. Pega esse canal e solta aí nos grupos. Distribui esse canal aí pros amigos, porque assim, quanto mais gente você ajuda para trazer para cá e conhecer o Cardume e entrar no Cardume, esse projeto fica mais forte. Ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, ei menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas, tá? Ó, beijo no coração de vocês, tá? Valeu!